amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia do nosso Deus permaneça sobre todos nós. Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos a mais um comentário dos livros da Bíblia. Hoje estaremos estudando o livro do profeta Abacuque. O justo viverá pela sua fé. O livro do profeta Abacuque é o 35º livro da Bíblia Sagrada e é o 8º da divisão dos profetas menores. O livro do profeta Abacuque é o assunto do comentário de hoje. O livro do profeta Abacuque é mais um dos inspirados e extraordinários livros da Bíblia Sagrada. O conteúdo deste livro se tornou uma base para uma das maiores doutrinas do Novo Testamento. Este livro certamente tem muito a oferecer à Igreja de Deus. O profeta Abacuque. Seu nome significa abraço. Abacuque não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. Alguns rabinos insinuam que Isaías teria mencionado o profeta Abacuque como o atalaia registrado no seu livro. A referência ao cantor Mor sobre os meus instrumentos de corda sugere que fosse levita do Santo Templo, da classe musical. Duas informações importantes aí. Uma, a possibilidade de ele ser um levita, quando ele diz dos meus instrumentos musicais, e também de ele ser um músico que tocava na casa do Senhor. Foi contemporâneo de Jeremias e o seu ministério profético foi desempenhado em Judá, o reino do sul, uma vez que o reino do norte, Israel, já havia sofrido o exílio e Israel já não existia politicamente ou de forma independente. Ele viveu no provável período do rei Joaquim, o que marca o tempo dos fatos entre 609 e 597 a.C., colocando seu livro dentro do livro dos reis, no contexto histórico de 2 Reis, capítulo 24, e 2º livro de Crônicas, no capítulo 36. Estudiosos acreditam que o texto que está escrito do capítulo 1, do versículo 6 ao 11, seja uma descrição vista pelo profeta Abacuque de uma marcha da Babilônia em direção à cidade de Carquemis, ocasião em que houve a guerra contra o Egito e o resto do que sobrou dos soldados da Assíria. Se isto é um fato, então o profeta Abacuque ele viveu uma época de transição de império. Ele viveu para ver a queda da Assíria e o surgimento do novo império babilônico. Se considerarmos também que realmente ele viveu na época do rei Joaquim, isso significa que ele vivenciou a invasão da Babilônia contra Judá. Assim, ele teria testemunhado tal invasão, assim como o profeta Jeremias, assim também como os dois jovens Daniel e Ezequiel, que na ocasião ainda não eram profetas. Vamos falar agora sobre o conteúdo do livro do profeta Abacuque, ou seja, vamos falar sobre a sua mensagem profética. Diferente de outros livros proféticos da Bíblia Sagrada, o livro do profeta Abacuque tem um diferencial que lhe torna único dentro da Bíblia. Isso porque o seu contexto é um registro de uma conversa entre o profeta e Deus. Acompanhe na sua tela. O conteúdo da mensagem profética. Nós temos aí o capítulo 1, em que aborda uma primeira queixa do profeta e a imediata resposta de Deus, e logo após uma segunda queixa do profeta. A resposta segue-se para o capítulo de número 2. Por isso, o capítulo 1 e o capítulo 2 é uma sequência da mesma conversa.
O capítulo 2, portanto, inicia com a resposta de Deus. E nessa resposta de Deus, traz ali uma revelação profética sobre a destruição da Babilônia, que serve como exemplo para todas as demais nações. A Babilônia tanto era o alvo do juízo de Deus, assim como um modelo para as demais nações que insistissem nos seus mesmos erros. Não nos esqueçamos que Deus trabalha não apenas com Israel, mas também com todas as nações. E temos o capítulo de número 3, onde finaliza o livro do profeta, trazendo a oração do profeta Abacuque. Meus irmãos, o cenário vivido pelo profeta Abacuque era um dos piores da história de Judá. Havia uma opressão externa por causa das guerras que rodeavam seu território e havia também uma crise interna, uma crise política, social e também financeira, além de uma degradação religiosa, onde os judeus estavam totalmente afastados de Deus e próximos à idolatria. O cenário era um dos piores para que um homem de Deus pudesse estar testemunhando. E é em meio a esta situação que o profeta começa a fazer várias perguntas para Deus. E isto é o contexto principal do seu livro. O dilema de Abacuque, a sua primeira queixa. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? A situação em que vivia o profeta Abacuque, meus irmãos, ele vislumbrava todo tipo de pecado. E ele pontua aí 9 pecados de Judá: a violência, a iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, violação da lei, injustiça e o ímpio que oprimia o justo. O discernimento do profeta era perfeito. Ele estava vendo todos os pecados de Judá e não estava clamando a Deus para que o povo se arrependesse. Ele queria saber era quando Deus iria interferir na história para castigar o povo pelos seus maus atos. Meus irmãos, o tempo do arrependimento do povo de Judá já havia passado. Deus levantou vários profetas e o povo não se arrependeu. Agora era o tempo de castigo e esta era a resposta que Deus tinha para dar para o profeta Abacuque. A resposta de Deus, a sua resposta é um juízo iminente. Olha a referência aí. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Meus irmãos, esta referência já traz a primeira resposta para o profeta, quando ele pergunta: até quando clamarei eu? A resposta está aí: realizarei em vossos dias. Deus estava dando o tempo. Seria o período daquela mesma geração que teria a resposta solicitada pelo profeta. Segundo, Deus então orienta o profeta a perceber o que estava acontecendo no mundo. Deus orienta ele a olhar para os gentios e informa que também estava suscitando os caldeus. Caldeus aqui é o mesmo povo babilônico. O que Deus estava dizendo é: olhe para as nações e perceba o que está acontecendo. Temos aí o mapa do império da época do profeta Abacuque. Citando apenas os principais reinos mencionados na Bíblia, o que Deus queria que o profeta Abacuque observasse era o seguinte: que todas as nações estavam politicamente caindo e com os reinos sendo transportados para a Babilônia, que estava se tornando o novo império mundial. Observe aí a localização de Jerusalém. Ao redor de Jerusalém, todos os reinos estavam caindo. Era isso que Deus queria mostrar para o profeta. Samaria
foi destruída pelos assírios, Nínive foi destruída pela Babilônia, a Assíria também caiu para a Babilônia, e o último grande reino a cair era o reino do Egito, também caiu para a Babilônia. Vários outros pequenos reinos foram caindo, e na rota de conquista da Babilônia também estava o território de Jerusalém. O que Deus estava mostrando para o profeta Abacuque era: o juízo estava chegando e vinha através da Babilônia. Por isso ele disse: vede entre os gentios, porque eis que suscito a Babilônia, ou os caldeus. O profeta perguntou e Deus lhe respondeu. Porém, a resposta de Deus para Abacuque fez surgir na sua cabeça outra pergunta. Então o profeta agora faz uma segunda pergunta para Deus. O dilema de Abacuque, a sua segunda queixa. Olha aí a pergunta do profeta. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. A resposta de Deus em que o juízo viria através da Babilônia fez surgir diversos questionamentos na cabeça do profeta. Ele, primeiramente, no versículo 12, dá a sua perspectiva de Deus. Ele diz que Deus é eterno, que Deus é santo e Deus é puro. Então ele se questiona: como é que pode um Deus tão santo concordar com as atrocidades da Babilônia? Se o nosso problema é o pecado, como é que Deus vai utilizar uma nação mais pecadora do que nós como instrumento para o nosso castigo? Então, o profeta faz essas perguntas a Deus. Se era justo que Deus utilizasse uma nação tão terrível quanto a Babilônia como instrumento para o seu castigo. O profeta faz a sua pergunta e a resposta vai para o capítulo 2. O capítulo 2 inicia com uma atitude do profeta. A Bíblia diz que, como um atalaia, ele sobe numa torre de vigia e lá em cima ele fica aguardando uma resposta de Deus. E Deus vem e lhe responde. Porém, antes de lhe dar a resposta, Deus lhe dá uma orientação que está na sua tela. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Está registrada no versículo 2 do capítulo 2. Primeiro, ele manda escrever, para que a mensagem não se perca. Ele diz que a escritura deve ser legível. O objetivo é para não haver mal interpretação do texto. E diz mais, que todos possam ler, ou seja, que aquelas palavras cheguem ao conhecimento de todos. No capítulo 2 e versículo 3 é informado que a revelação que Deus está prestes a dar para o profeta não terá um cumprimento imediato, mas é para o futuro. Olha só o que diz a Bíblia, capítulo 2 e versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus estava dizendo que o juízo sobre a nação da Babilônia, que seria um instrumento de castigo para Judá, iria chegar para eles também. A Babilônia também teria o seu castigo, porém não era para agora. Por isso Deus dá uma seguinte orientação muito importante ao profeta. Diz assim na linguagem de hoje: a nação que confia em si mesma falhará, falando da Babilônia, mas o justo, pela sua fé, viverá. A fé aqui, meus irmãos, não é o dom da fé, um dom de poder. Fé aqui é a virtude do fruto do Espírito, chamado fé, que tem a ver com convicção,
confiança, fidelidade, firmeza. O que o profeta estava dizendo era que o justo deveria viver de tal maneira que as condições que lhe rodeiam, seja financeira, política, social, nada no mundo iria tirar dele a convicção da perseverança e da obediência a Deus. Isto era que o profeta estava dizendo. Em outras palavras, para os israelitas ele dizia o seguinte: olha, as provas virão sobre nós, nós seremos castigados pelos nossos pecados, porém, quem permanecer firme até o fim não será destruído juntamente com os ímpios babilônicos. Temos aí de uma forma mais didática, no slide, a resposta de Deus para o profeta, que Deus traria o juízo sobre os caldeus. O profeta estava questionando se Deus era conveniente com o pecado ou se Deus usaria uma nação mais pecadora do que eles e ficaria por isso mesmo. A resposta de Deus é: o destruidor será destruído. O Senhor revela que o instrumento usado por Deus para castigar Judá também será castigado. E o juízo vem através de 5 ais, que nós temos aí, os ais de Deus. Entenda aqui, meus irmãos, os ais como uma condenação ou um juízo, uma forma que Deus ameaça as nações, uma ameaça que certamente ele vai cumprir. Os ais são o seguinte: ai dos que ganham de forma desonesta, exortação e saque. Ai dos que juntam bens através da exploração da injustiça. Ai dos que matam pelo poder e praticam o mal de forma consciente. Ai dos que degradam a si e aos outros com bebedeira e imoralidade. E ai dos que praticam a idolatria. Os 5 ais de Deus são as ameaças proferidas pelo profeta contra a nação da Babilônia. Mas tanto é uma ameaça como também uma exposição dos pecados, de como vivia a sociedade babilônica. Uma sociedade que vivia de uma forma reprovável aos olhos de Deus. E por causa destas atitudes, Deus traria sobre a Babilônia um grande juízo. Esse juízo cumpriu-se no livro do profeta Daniel, quando apareceu a mão lá que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ali os persas invadiram a Babilônia e destituíram o Império Babilônico e surgiu um novo império, o Império Persa. Vamos iniciar agora o capítulo de número 3 do profeta Abacuque, falando sobre a oração de Abacuque. Se o capítulo 1 e 2 foi escrito em uma forma de prosa, uma conversa entre o profeta e Deus, o capítulo de número 3 foi escrito numa forma de louvor, um poema, um salmo, uma música. Talvez o versículo mais conhecido do capítulo 3 seja o verso 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro, ele ouviu a palavra e teve temor. Segundo, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em outras palavras, o que o profeta estava dizendo é: Senhor, eu conheci as tuas obras através da tua palavra e te peço, aviva, continua a realizar a tua obra em nosso meio, em meio aos anos em que nós estamos vivendo. O que o profeta estava pedindo de forma resumida para Deus é: Senhor, a obra que tu começou a fazer, continua até terminar. E ele ainda finaliza a mesma referência dizendo: se por algum acaso nós pecarmos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É assim que inicia este belíssimo salmo chamado de oração de Abacuque. Para nós entendermos este último capítulo melhor, nós dividimos ele em 2 partes. Acompanhe na sua tela. Temos aí a primeira parte da oração de Abacuque, Deus e o seu poder. Ocorre que no livro de Abacuque, do capítulo 3, do verso 2 ao 15,
é dada uma descrição do poder de Deus. Então nós dividimos isso como a primeira parte da oração. Olha só aí, versículo 3. A sua glória cobre os céus. Versículo 4. Ele brilha como a luz. Na frente dele vão pragas terríveis. Ele para e a terra treme. Monta o seu cavalo e vem vitorioso. As montanhas te viram e tremeram. O sol e a lua deixaram de brilhar diante da sua luz. Na tua ira, marchastes pela terra e pela fúria do mar, e pisastes as nações. Depois desta maravilhosa descrição de Deus através do seu poder, nós temos agora a segunda parte da oração de Abacuque, a perseverança da fé, que vai do versículo 16 ao versículo 19, que resumindo, trouxemos aí. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Meus irmãos, esta revelação de Deus, através do seu poder para o profeta, deu a ele uma renovação extraordinária. O profeta se sentiu totalmente renovado por Deus. Ele então finaliza o seu livro com um dos mais belos textos acerca da fé. E o profeta, que inicia o seu livro cheio de perguntas, termina com todas as respostas. Inicia o seu livro com muitas dúvidas, mas finaliza com um texto que demonstra a sua inteira certeza da fé. Queridos, Deus em momento algum falou para o profeta Abacuque que tiraria o castigo sobre Judá. Ao contrário, Deus iria cumprir tudo o que havia prometido. O povo seria levado para a Babilônia, seria escravizados e viviam em uma cultura e forçado a viver de práticas que não eram seu costume. Porém, meus irmãos, o profeta decidiu que independente do lugar, independente de se ter gado ou ovelhas, independente de ter o fruto da vide ou o produto da oliveira minta, não importava para ele. A alegria do profeta não estava no lugar que ele estava vivendo, mas estava em Deus. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Devemos viver como viveu e nos ensina através do seu exemplo o profeta Abacuque. Viver através da fé. Para finalizarmos, meus irmãos, gostaria de trazer um dos maiores ensinos que o livro do profeta Abacuque nos oferece, que é o ensino da fé. O escritor aos Hebreus, ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo, pegando o texto de Abacuque, desenvolveu por inspiração do Espírito Santo uma das maiores doutrinas e base da vida cristã no Novo Testamento. A doutrina da justificação mediante a fé. O que esta doutrina ensina? Esta doutrina nos ensina que mesmo o homem sendo pecador, ele pode ser justificado de todos os seus pecados por uma ação de Deus, desde que o homem creia no sacrifício do unigênito Filho de Deus. Esta é a doutrina da justificação, muito importante e que Deus executa através do Espírito Santo em cada um daqueles que se convertem ao Senhor. Meus irmãos, muito obrigado por mais um dia, mais um comentário e por ter a sua audiência. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Se você não for inscrito, inscreva-se. Deixe também um comentário e diga de qual cidade ou de qual congregação você está falando.
Deus abençoe a todos nós, a paz do Senhor e até o próximo comentário. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.